Microcosmo, mundo pequeno, mundo em miniatura. Essa é a definição que melhor contempla o universo dos micro-organismos. Microscópico, mas gigantesco em diversidade. É nesse microcosmo que iremos mergulhar hoje, explorando especificamente um lugar que poucos conhecem sobre: o mundo dos micro-organismos biorremediadores. Os micro-organismos aquáticos desempenham importante papel para a manutenção de ecossistemas aquosos. Estes organismos vivem em constante transição e trocas entre animais e vegetais, sendo responsáveis por uma série de interações químicas importantes para os ciclos ambientais e cadeia alimentar. Seus ambientes variam de acordo com o favorecimento de sua existência, seja em regiões mais superficiais ou em bentos, vivendo no fundo de corpo de água. Seu papel como microbiota é representado por dois tipos distintos de ambientes aquáticos: marinho ou de água doce. Ambos os ambientes proporcionam adaptações necessárias e necessidades que devem ser atendidas para que a sobrevivência ocorra, seja ela pelo consumo de energia e matéria orgânica na água doce, ou vivendo no soalho oceânico para a produção de gases poluentes que podem influenciar diretamente a vida na terra marinho. A poluição das águas pode ser tanto química como patológica. Algumas microbiotas possuem bioluminescência, que gera luz através de uma enzima denominada luciferase, que capta elétrons das flavoproteínas em cadeias de transporte de elétrons. Um grande exemplo disso é a bactéria Alivibrio fischeri, que podem captar poluentes e patógenos e iluminá-los. A lista de poluentes aquáticos é bem extensa, podendo variar tanto a sua fonte de poluição como as consequências de cada um deles. Metais como chumbo, cobre, zinco, cádmio, mercúrio e entre outros podem ter como fonte as indústrias químicas, fábricas gerais, da agricultura e da própria mineração. Algumas consequências que podemos citar é a bioacumulação na cadeia alimentar, alguns cânceres, doenças do sistema nervoso, entre outras. Outros poluentes como amônia, detergentes e compostos fenólicos podem derivar tanto de indústrias químicas, alimentícia e farmacêutica, podendo causar limitação na quantidade de oxigênio e de biodiversidade, além da eutrofização. Antibióticos, hormônios, analgésicos, além da contaminação de outros micro-organismos, podem ser derivadas do esgoto municipal, da indústria farmacêutica, de alguns aterros e da agropecuária. Os efeitos são enormes. Dentre eles, podemos citar o câncer, a desregulação hormonal dos organismos, doenças do sistema nervoso e a alteração definitiva de sexo entre anfíbios e peixes, além de diversos outros poluentes não citados nesta lista. A biorremediação é um processo que ocorre através de uma grande variedade de organismos vivos, sejam eles micro-organismos, fungos, plantas, entre outros. Eles promovem a remoção de contaminantes dos ecossistemas, sendo bastante viáveis, pois possibilitam a minimização dos impactos antropogênicos e a restauração da sua condição natural. Na biorremediação aquática, que é o nosso foco, utilizamos tanto os micro-organismos do próprio ambiente, como também culturas geneticamente modificadas, especialmente adaptadas para uma determinada situação. Na biorremediação por micro-organismos, as substâncias tóxicas são transformadas em atóxicas através do metabolismo microbiano. E no caso de ambientes ricos em nutrientes, esses organismos absorvem e os metabolizam, retirando-os do ambiente e diminuindo a eutrofização. Este processo tem se destacado atualmente, através de pesquisas laboratoriais e aplicações diretas, pois oferecem vantagens como uma maior segurança e menor perturbação ambiental, além de ser bastante eficiente e de baixo custo, comparado às outras técnicas de descontaminação. A biorremediação pode ser dividida de duas formas. Neste caso, trataremos da biorremediação in situ, que consiste na regeneração do próprio local que será analisado. Neste processo, os biorremediadores que serão analisados podem se adequar de três formas diferentes, como, por exemplo, bioaumentação, bioestimulação e bioprodução. A bioaumentação propõe a adição de micro-organismos, os quais não farão parte do local que será regenerado, e geralmente utiliza micro-organismos alactones.
Com a bioestimulação, o processo ocorre com a adição de nutrientes como fósforo e nitrogênio ou, para estimular a atividade microbiana, a adição de surfactantes em locais onde os micro-organismos têm pequenas taxas de população, por falta de condição favorável. Por fim, a bioprodução é basicamente a criação de produtos que utilizam organismos ou partes destes, fornecendo assim a produção ou elevação de bioprodutos com a membrana de celulose bacteriana, produzido pela bactéria G. chilinus. O rio Sorocaba é considerado o maior e mais importante afluente da margem esquerda do rio Tietê, possuindo 180 km de extensão em linha reta e 227 km considerando seu leito em trajeto natural. É formado pelos rios Sorocabaçu e Sorocamirim, que se encontram no município de Ibiúna e vão se juntar com outras pequenas nascentes. A parte salientada nesse vídeo percorre a distância entre o Parque das Águas até a Decathlon. A fim de ampliar propostas para melhor qualidade do rio Sorocaba, utilizaremos alguns micro-organismos para a retirada de resíduos como metais e hormônios presentes no mesmo. Para isso, utilizamos tecnologias de bioaumentação, adicionar cepas de micro-organismos especializados, ativos em crescimento para atuação como biodegradadores e bioprodutos fornecidos por micro-organismos. Dentre muitas espécies, 3 se destacam por sua performance, sendo elas Serratia marcescens, Bacillus sp e Pseudomonas sp. Serratia marcescens se provou efetiva na retirada de metais pesados. Em pesquisas feitas, a bactéria foi capaz de absorver 50% do chumbo, 15% de cádmio e 15% de zinco. Isso ocorre pois as moléculas de carga positiva presentes na bactéria possuem afinidade com os elétrons de carga negativa encontrados nos metais pesados. Sendo assim, todo metal detectado na água é absorvido por sua biomassa. Bacillus sp e Pseudomonas sp são empregadas como biorremediadores do corante azo, aplicado pelas indústrias têxteis. Sua ação é de extrema importância na descoloração pela biosorção do corante através de sua biomassa bacteriana. Bacillus sp demonstrou 97% de eficácia, enquanto Pseudomonas sp 95%. Em pesquisas realizadas pela própria Universidade de Sorocaba, temos quantificado diversos metais com níveis no limite permitido da legislação, ou ultrapassando a própria, poluindo o rio Sorocaba. Os exemplos de metais apresentados formam arsênio, chumbo, cádmio e manganês. Algumas soluções propostas pelos pesquisadores da universidade foram o uso de talos de cogumelos como champignon e shiitake, além dos próprios blocos de cultivo de cogumelo, que seriam descartados por não servirem na alimentação ou por não produzirem mais cogumelos, sendo utilizado tanto em pó como biocarvão. Outra proposta, utilizando bioprodutos de bactérias, seria a utilização da celulose bacteriana, sendo um biopolímero extremamente poroso e fibroso, produzido pela Gluconoceptobacter chilinus, facilitando processos como biosorção, e, quando associados com o biosurfactante produzidos por Bacillus subtilis, há uma estabilidade ainda maior no sistema de biorremediação. Esperamos que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês, para que saiam com a consciência de que fazemos parte de um todo e parem para refletir a vida e como tudo está conectado. Às vezes a resposta para uma questão ambiental está no próprio ambiente, e a natureza nos entrega isso de bandeja. Cabe a nós sabermos empregar nosso conhecimento para remediar ao desequilíbrio que causamos.